Nos ativos, como vocês podem ver, bolsa em alta, dólar em queda, taxa de juros em queda, e isso, consequentemente, leva ao crescimento. Olá, amigos e amigas da Apocalipse, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos aí os principais temas da semana, o impacto disso nos principais ativos e tentando já projetar o que pode acontecer a partir dos próximos dias. E lembrando que episódio 10 do Aposentado Rico já está no ar aqui para vocês. Enviamos por e-mail os avisos, estão em todas as plataformas. O episódio 10 aí praticamente fecha uma temporada, né? Então, se você perdeu algum deles, é só seguir aqui na playlist do YouTube ou na playlist lá do Spotify. Já são 10 episódios, já começa a ficar encorpadinho aqui o projeto. Tá? Esse último ficou muito legal. A gente falou de mudanças radicais de vida. Acho que pode ser bem relevante aí se você assistir. Depois comenta o que vocês acharam, se gostaram ou não. E a gente segue seguindo aqui, produzindo material para vocês. Muito bem. E essa semana, Moberto, o que aconteceu de importante? Bom, tivemos a decisão do Fed americano, que em certa medida já era esperado, né? Já estava até precificado. Eles retomaram o aumento da taxa de juros, mais 0,25. Mas o mais importante é sempre aquele comunicado, né? O viés que fica dando a entender que pode ter encerrado o ciclo por lá, baseado em algumas premissas positivas de controle inflacionário, de uma possível recessão que não seja tão intensa quanto o esperado. Enfim, todos os indicadores levam à decisão possível do Banco Central de lá e encerrar o ciclo. Não baixar, mas parar de aumentar. Então esse foi um primeiro elemento que foi bastante importante. E aqui no Brasil, os dados de inflação, que vieram ainda mais direcionados para a nossa meta, né? Então inflação que era um elemento importantíssimo desse cálculo de possível baixa de taxa de juros, e ela veio ainda melhor do que o esperado, com deflação, e aí as apostas em relação à magnitude da baixa do nosso Banco Central, que poderia ser de 0,25% ou de 0,5%, aumentaram drasticamente para o 0,5%. Tanto é que a bolsa de apostas, né, aquela expectativa que os agentes têm em relação ao que pode acontecer, elas migraram. Então, quase 67% da expectativa de mercado já está recaindo pelo 0,5%. Então, hoje, a precificação do meio já está possivelmente nos preços. Então, o pessoal até na nossa mentoria me perguntava, mas se for 0,25, a bolsa sobe? Eu disse, olha, possivelmente pode até cair, né? Porque o que acontece? Quando o mercado começa a precificar, eu já vou mostrar aqui para vocês no gráfico, isso aqui fica um pouquinho mais claro. Deixa eu colocar aqui o gráfico do Ibovespa para vocês. Então, reparem que esse movimento de subida e praticamente atingindo aqui a primeira expansão de Fibonacci do pivô de alta montado. Falávamos aqui do possível rompimento dos 120 mil pontos, tinha vários elementos que indicavam isso, se confirmou, né? E então isso aqui basicamente precificou. Claro que essa queda de hoje aqui tem alguns elementos mais particulares aqui do Brasil, especialmente ligados de novo, aquele movimento político em Brasília, com alguma interferência ou tentativa de interferência em estatais, como, por exemplo, a nomeação do Postman lá no IBGE, que não foi bem vista, a Simone Tebet nem sabia disso. Ele já não é bem visto por uma série de pessoas, até dentro do próprio governo. De novo, esse rumor do Manteiga na Vale, uma bobagem, né, que é muito improvável de acontecer. De novo, a cúpula dura do PT falando em trocar novamente a presidência da Petrobras, né? Somando todas as trocas, as tentativas que o Bolsonaro fez na Petrobras, mais as tentativas que o PT vai fazer, já vão ser 6 trocas de presidente na Petrobras, sempre com aquela intenção de interferência, esquecendo que hoje existe uma governança. Isso mudou desde 2016 para cá. Então não é mais um parquinho de diversões. Só que o mercado aproveita, né?
para botar alguma coisa no bolso. Então, muito provavelmente, boa parte dessa realização que aconteceu nesse candle que vocês conseguem visualizar aqui é baseado nesses ruídos, tá? Eu não considero nem sinal isso, eu considero muito mais um ruído do que um sinal. Caso não tivesse ocorrido essa correção, talvez fosse 0,25 na próxima reunião do Copom, voltando então ao tema de taxa de juros, talvez até houvesse uma queda parecida com isso. Como não a queda já aconteceu, talvez a gente tenha um movimento de neutralidade e no 0,5% ele voltaria a flertar lá com 123. O que faria, ou que seria guidance para nós ultrapassarmos, ser um pivô, uma baixa ainda maior, que nesse momento me parece improvável, né? Então vamos ficar bastante felizes já com 0,5%. E nesse ambiente, levados em consideração uma série de fatores, por exemplo, o resultado médio das empresas está vindo muito bom, então o lucro vai impactar positivamente no PL médio da nossa bolsa, então tem espaço de crescimento nesse aspecto aqui. Então, eu já falei um pouco disso no nosso comentário da semana passada, que projetaria a nossa bolsa para próximo de 135, 140 mil pontos. Aliados, a precificação ou a continuidade da queda da taxa de juros, então isso também vai ter uma influência positiva. E a partir disso, outros elementos passam a entrar. Tem elemento externo, né? Tem entrada de capitais, tem a continuidade da queda do dólar, que pode inclusive levar a nossa bolsa para patamares ainda mais elevados. Mas essa semana, então, nós temos que ficar de olho no cupom. Então, para ver se ele nos dá aqui o retorno à faixa lá dos 123 mil pontos, que eu acredito que aconteceria aí no 0,5%. E se vier 0,25, eu acho que fica ainda mais lateralizado, porque o mercado já aposta no 0,50, então já não é mais drive. 0,25 já passou, agora já é 0,50. Até seria negativo por esse aspecto. E não muito diferente, o dólar continuou, né, conforme a nossa expectativa já antecipada para vocês na semana passada, o seu movimento de queda. Marcamos aqui o fundo do canal. Eu imagino que em função disso possa haver novamente um repique. É aquela movimentação, né, da volatilidade dos ativos. A gente pode testar novamente, quem sabe, lá os 4,80, que é a média, essa linha verde, como vocês conseguem visualizar aqui. E a taxa de juros, o nosso DI, já em certa medida continua precificado, não mudou grande coisa essa semana, ele simplesmente confirma aquela expectativa antecipada na semana passada. Então, entre o DI 25 e o DI 24, já apostando possivelmente nesse 0,5% do qual eu me referia uns minutos atrás aqui no nosso comentário. E lá fora, o que está acontecendo no mercado externo? Então, o VIX permanece, como vocês conseguem visualizar aqui, ainda na faixa dos 14, não oscilou muito essa semana. S&P está no teste do topo, como vocês conseguem verificar aqui. Então, essa recuperação no pregão de hoje já leva novamente lá para os 4.600 pontos. Não está muito diferente o comportamento da Nasdaq, também uma recuperação bastante importante, já ameaçando aqui também a montagem de um pivô de alta. E o que está acontecendo lá na Europa? Já pivotou, né? A Bolsa Europeia já rompeu o topo anterior e já segue firme e forte aqui, avançando para novos patamares de preço lá nos Estados Unidos também. Eu queria rapidamente dar uma passada aqui, eu recebi o relatório de estrangeiros, como vocês conseguem verificar aqui. E importante, deixa eu só botar um dado aqui. Nós temos uma entrada muito forte nos últimos 5 pregões, como vocês, inclusive há 5 pregões atrás, quase 3 bilhões de entrada. Então, bastante importante essa movimentação. Nós tivemos um fechamento de junho com 13 bilhões de entrada. Nós temos uma projeção já bastante importante aqui, somados de 27 bilhões. Isso aqui já é maior, né, que 2021, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico de 21. Ainda está longe do nosso recorde de 2022, mas já é uma bela sinalização. E já seguimos no terreno positivo também em julho. Ou seja, os gringos continuam trazendo dinheiro para cá e hoje nós estamos no maior patamar histórico acumulado aqui
de entrada de dinheiro estrangeiro no nosso país. Ou seja, de novo, fazendo aquele resumão, a gente tem uma sinalização mais importante nos mercados lá de fora. Japão também pode estar encerrando o ciclo de taxa de juros. Europa pode estar se movimentando para algo parecido também. Estados Unidos, a recessão talvez não seja tão feia. Tem pacote de incentivos lá no mercado chinês. Tem a inflação controlada no Brasil. Tem a taxa de baixando de juros. Tem o resultado das empresas. Então, ou seja, o ambiente parece mais favorável. E ainda acabei não comentando, né? Uma excelente notícia de que o Arthur Lira pode pautar a reforma administrativa também, ainda nesse mandato. Então a gente vem de uma reforma da Previdência, ainda do governo Bolsonaro, uma reforma tributária, aqui no governo Lula, e se o Lira pautar a administrativa, a gente vai ter atacado talvez das 3 principais reformas necessárias. Então, no frigir dos ovos, as coisas começam a se ajeitar, e isso se reflete, obviamente, nos ativos, como vocês podem ver, bolsa em alta, dólar em queda, taxa de juros em queda, e isso, consequentemente, leva ao crescimento. E se leva ao crescimento, nós voltamos a um ciclo virtuoso. Ou seja, o Brasil querendo entrar nos eixos. Pessoal, lembrando mais uma vez, não deixem de assistir o episódio 10 do Aposentado Rico, está muito legal. Comentem lá, é sempre importante que vocês comentem isso, porque acaba enriquecendo, sugestão de temas para a gente e tudo mais. Comenta aqui também o que está achando do atual momento do Brasil. Se a gente rompe o 123, agora já não é mais 120, é 123, para montar um novo pivô e buscar lá perto do 130, ou quem sabe até o topo histórico. Né? Vamos em busca disso. Comentem o que vocês estão achando disso. E se o dólar vai a 4,60 ou não, né? É uma possibilidade. Então vamos aguardar. Pessoal, ótimo final de semana. Desejo a todos, se gostaram do vídeo, que deem seu like, assinem aqui os nossos canais todos, bota no sininho aqui para ser notificado. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!